Oi, meu nome é Maria Fernanda e hoje eu vim compartilhar o meu testemunho de fé. Em julho de 2020, apesar de todos os cuidados, meu marido pegou Covid-19. E mesmo sendo uma pessoa jovem, saudável, ele desenvolveu um quadro muito grave da doença. E aí, em menos de uma semana dos primeiros sintomas, ele foi internado. E da internação na enfermaria, ele foi para UTI. Poucos dias depois, ele foi entubado. E diante dessa situação toda, na noite em que ele foi internado, eu e os meus filhos decidimos orar. Meus filhos na época tinham 7 anos e 10. E meu filho abriu a Bíblia num Salmo 57, que dizia que eu me refugiarei na sombra das tuas asas até que passe o perigo. E nós acreditamos nessa promessa, nós cremos realmente que aquilo era uma palavra do Senhor de que tudo ia ficar bem. Então, nos dias que seguiram, a gente permaneceu assim, orando todas as noites, juntos. Meus filhos iam dormir, eu ainda continuava orando, pegando versículos que falavam de cura e declarando mesmo a palavra sobre a vida dele, acreditando de fato que tudo ia passar. E também a gente teve muito assim, um cuidado da nossa igreja. Todos os dias, assim, os nossos amigos mandavam mensagem, fizeram várias escalas de oração. E os dias que se seguiram foram muito desafiadores. As notícias eram sempre difíceis. Naquela época não tinha direito a acompanhante, não tinha horário de visita. Então a gente precisava esperar a ligação do hospital, que às vezes demorava bastante e era bem angustiante. E os médicos traziam notícias de que o quadro era estável, mas que era grave e que ele estava com infecção, ele pegou uma bactéria hospitalar também, o que piorou muito a situação, porque o pulmão já vinha comprometido e aí a bactéria terminou de fazer um estrago. E até que um dia eu recebi uma palavra de conhecimento de uma pessoa na campanha da Vitória, dizendo que uma situação muito difícil ia começar a se resolver no dia seguinte. E de fato, no dia seguinte, saiu o exame que apontava qual era a bactéria que estava causando aquela infecção, e os médicos conseguiram acertar o antibiótico. E de fato, daquele dia em diante, ele foi finalmente melhorando e se recuperando. E por muitas vezes os médicos me ligavam para passar o boletim e era eu quem levava paz para eles. Eu falava para eles que tudo ia ficar bem, porque eles estavam sofrendo muito também, muito angustiados, perdendo muitos pacientes. E eu me lembro de um dia que um médico me disse: olha, nós precisamos orar para Jesus restaurar esse pulmão. E eu falei: olha, doutor, se é isso que precisa, então o senhor pode ficar tranquilo. E depois de 52 dias e de ter passado por intubação, por sepse, por trombose, por traqueostomia, finalmente o Fernando teve alta. E ainda assim, numa situação bem fragilizada, ele perdeu totalmente a massa muscular. Quando ele acordou do coma, ele não conseguia nem movimentar um dedo de tanta fraqueza que ele estava. Então, quando ele veio para casa, ainda foram meses de reabilitação, de fisioterapia, e ainda teve um outro milagre de uma sequela que ele teve na perna, que os médicos diziam que ele não ia recuperar, mas meses depois, para honra e glória do Senhor, ele recuperou 100%. Como Maria, eu escolhi confiar e permanecer em fé em meu Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus.